O tema desta noite: o querer e o realizar segundo a minha vontade? Não. A nossa vontade? Não. Segundo a vontade do Senhor. E o versículo tema está em Filipenses. Paulo falando aos Filipenses nesta carta, Filipenses 2, versículo 12 diz: assim, pois, amados meus, olha que carinho o apóstolo Paulo tratava a igreja, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Veja que é um processo de crescimento, de desenvolvimento, com temor e tremor. Próximo versículo, Joás. Porque Deus, veja, Deus, não somos nós, não é a nossa carne, não é a nossa vontade, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Que esta palavra penetre os corações. Vamos orar ao Pai. Senhor Jesus Cristo, Tu sabes, Senhor, a seriedade, Pai, que temos ao subir sobre este altar, o temor e o tremor, Pai, de sermos ministradores das Tuas verdades. Ó Deus, quando eu descia, Senhor, e que orava na antessala apostólica, eu dizia: Senhor, que eu seja claro, Pai, ao ensinar as Tuas verdades, e que esta palavra possa penetrar aos corações, para que cada um compreenda a necessidade, Pai, que devemos ter em cumprir, em desenvolver, Senhor, a nossa salvação, debaixo deste temor, debaixo, Senhor, deste tremor, Pai. Que assim seja, Senhor, na vida de cada um. Que esta palavra corte e penetre os corações para transformar, para edificar e fazermos crescer nesta graça e neste conhecimento. Assim eu oro com fé, e todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Químio. Eleitos de Deus, pedras vivas do Senhor, nós temos ouvido a voz profética através deste altar, que tem nos convencido, tem nos exortado, nos admoestado a vivermos cada dia deste ano, e é claro, o resto das nossas vidas, dentro de uma visão, dentro de um padrão, dentro de uma ciência essa que é do Altíssimo, visão esta que é do Todo-Poderoso, para que possamos viver dentro destes ditos da palavra que Deus determinou a cada um de nós vivermos. Então, aquilo que Deus tem nos incentivado diariamente, quando subimos ao altar, é de falarmos dos seus mistérios, é falarmos quais são os segredos que estão no coração de Deus para a nossa vida, para a vida do povo de Deus, do seu rebanho, para que possamos ter este norte, esta direção correta, que nos levará a não tropeçarmos, mas sim a fazermos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é segundo a sua boa vontade. Diga amém, eu recebo. Mas veja que nós entendemos que para que isto se torne realidade na nossa vida,
Nós precisamos nos dispor, precisamos estar à disposição de vivermos focados nesta palavra, sem deixar que o mundo, sem deixar que a nossa carne, que os nossos desejos carnais venham a nos influenciar. Lembra-se do que Jesus disse: no mundo passais por aflições. Aflições são o quê? São tentações, são situações que acontecem diariamente na nossa vida, e que se nós não estivermos bem centrados na palavra, conhecendo a verdade de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida, sabe o que acontece? Nós somos influenciados, nós somos seduzidos. Então devemos focar na palavra de Deus. Devemos enxergar as situações não com a nossa ótica, não com o olhar carnal, não com o olhar secular, mas com o olhar de Deus. Olharmos as situações à nossa volta com a visão de Deus, com o óculos de Deus. Nós vamos falar muito a respeito disso, de ótica de Deus, visão de Deus, olhar de Deus, óculos de Deus, porque nós temos que mudar a nossa visão, nós temos que mudar a nossa ótica, porque o mundo tem a forma operandi dele, assim como Deus tem a dele, o mundo tem a dele. Mas você, como filho de Deus, você como serva do Senhor, você como predestinado dele desde antes da fundação do mundo, você tem que olhar segundo a ótica do Senhor. E você vai entender que olhar da ótica de Deus é totalmente diferente. Ainda que você esteja fazendo a vontade de Deus, é muito diferente. Então, amados, hoje eu quero falar um pouco mais sobre este contexto, porque eu percebo que muitas pessoas ouvem as mensagens, mas na hora H, na hora de praticá-las, acabam cedendo aos desejos da carne, agem por impulso, são levados pelo calor do momento, sem pensar, sem refletir, sem avaliar as suas atitudes. Isto significa que não estão enxergando com a ótica certa. Então, amados, você está aqui nesta noite para enxergar a boa vontade de Deus. Diga amém. E veja que o apóstolo Paulo, ele entendia bem a respeito deste assunto. Ele sabia que nesta igreja de Filipenses, eles tinham também muito zelo, mas um zelo ao ponto de subir a cabeça deles, de deixarem a vaidade e outros sentimentos influenciarem a ótica, a visão, o comportamento que eles deveriam ter. Então, aprendam algo importante: desenvolver a salvação significa demonstrar na vida diária as características de alguém que foi alcançado, que foi transformado pela graça. Então, se eu me considero salvo, isto significa que as minhas atitudes confirmam aquilo que eu estou dizendo. Significa que os frutos que eu produzo garantem a árvore que eu sou. Mas isso só é possível quando nós focamos na verdade da palavra, quando nós vivemos os ditos de Deus, dentro da visão do Todo-Poderoso. E veja que interessante como Paulo confirmava
que as atitudes, elas eram resultados de pessoas que eram transformadas. Sabe por quê? Porque somente aqueles que têm a ação do Espírito Santo dentro delas é que conseguem agir segundo a vontade de Deus. Então veja que no versículo tema, ele diz: ele ordenou que obedecessem com temor e com tremor, sabendo que Deus é quem efetua o quê? Tanto o querer na nossa vida, ou seja, ele inclina o nosso coração para quê? Para compreendermos a vontade dele, e ele faz o realizar, que significa o quê? Você ter ações, atitudes comportamentais que estejam em linha com a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Então nós compreendemos que tanto o querer como o realizar, primeiro, vem da vontade de Deus. E mais, tudo aquilo que vem de Deus é para quê? É para a nossa felicidade. É para o seu bem, é para que você seja feliz, é para que você viva em paz, não a paz no mundo, mas a paz em Deus, que o mundo não pode te dar. Por isso você vai confirmar comigo em Tiago 1,17, veja o que Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meu amado, aquilo que Deus tem para a tua vida é o melhor, e Ele não é homem para prometer e não cumprir. Ele é Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. No versículo 18 ele diz assim: pois segundo o seu querer, veja que não é segundo o nosso querer, porque a nossa carne é trapo de imundície, é corpo de humilhação. A nossa carne quer agir sempre sem esperar, sem pensar, sem avaliar, precipitadamente. Mas ele diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Em outras versões disse: como os primeiros frutos da sua criação. Você é especial para Deus, você foi o primeiro fruto que Deus formou. Veja que antes das estrelas existirem, o teu espírito já havia sido gerado por Deus. Você já fazia parte de um plano perfeito de Deus, e que não acaba aqui, continua até a eternidade. Então nós temos que entender que tudo o que Deus determina para fazermos é para o nosso próprio bem. Isto nos faz entendermos a palavra de Deus como algo aprazível à nossa vida. Nós não rejeitamos a palavra, nós não recusamos a palavra, primeiro porque é o Espírito de Deus quem nos inclina, e segundo porque Deus nos dá discernimento, sabedoria, conhecimento, para, com a ótica dele, entendermos quais são os desejos e os desígnios de Deus para nós. Você está compreendendo? Amém? Veja o que Romanos diz, Paulo aos Romanos, em Romanos 2,9 diz: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o que? O mal, ao judeu primeiro e também ao grego, que somos nós, os gentios. Mas veja aquilo que é para você. Esse próximo versículo diz assim, vai recebendo glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, a você. Então, amados, sobre a tua vida, porque você entende a palavra de Deus e ama esta palavra, Deus promete a você glória, honra, paz, para você viver feliz,
para você reinar em vida nesta terra, porque é esta a identidade que Deus te enxerga, é desta forma que Deus te vê, e foi para isso que o Senhor nos formou. E veja no versículo 11 que diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, quem segue as orientações divinas, vive em paz, não teme mal algum, mesmo que ele passe pelo fogo, o fogo não te queimará, mesmo que você passe pelas águas, elas não te sufocarão, porque Deus está contigo, e Ele tem um plano perfeito para a tua vida, amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. É motivo de alegria sabermos estas verdades. Então nós vemos que nesta carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele continua mostrando como é que o Senhor espera que nós façamos a sua vontade. Como é que Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele? Ele diz em Filipenses 2,14 assim, olha, dando continuidade ao versículo tema: fazei tudo sem murmuração. Só isso? Não, nem contendas. Então veja que importante, este querer e este realizar de Deus para a nossa vida, ele não pode gerar confusão, ele não pode fazer brotar de dentro de nós um sentimento ruim, negativo, não, porque se brota em nós um sentimento negativo, significa, sabe o quê? Que Deus não está recebendo, Deus não vai receber aquilo, independente se eu estiver cumprindo alguns mandamentos, como orar a palavra, servir a Deus, orar a Deus, fazer o bem ao meu irmão. Se dentro do meu coração eu sinto dentro dele sentimentos negativos, se eu acumulo no meu pensamento julgamentos negativos, ainda que eu empreste um dinheiro ou dê um dinheiro ao meu irmão que está passando por necessidade, Deus, Ele não recebe. Olha, a palavra de Deus diz que se você tiver algo contra o seu irmão e estiver ofertando sobre o altar, você vai lá, acerta o teu caso com o teu irmão e depois traga a sua oferta. Sabe por quê? Porque Deus não recebe. Então não adianta eu dizer que vou fazer a vontade de Deus, que vou servir a Deus, se o meu coração não estiver dentro do padrão, da vontade, se eu não estiver enxergando e vivendo dentro desta ótica, Deus não vai se manifestar. Então, amados, nós não podemos reclamar, nós não podemos murmurar, não podemos ser pivô nenhum de nenhum tipo de confusão, de contendas. Através da tua vida tem que ser manifestado o que? O sal e a luz. Não foi isso que Jesus falou? Devemos ser sal e luz nesta terra. Sal para quê? Para dar sabor à vida daqueles que estão insípidas, luz na vida daqueles que estão em trevas. É assim que Deus quer que nós vivamos. E no versículo 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, amados, você está aqui para resplandecer a luz de Deus, você está aqui para ser motivo de honras e de glórias para Deus, você está aqui para influenciar positivamente o seu irmão e todos aqueles que estiverem à sua volta. Então, amados, murmuração vem de uma palavra grega que quer dizer desprazer, sussurros de descontentamento, queixa. E com certeza nós conhecemos pessoas assim,
porque convivemos com pessoas que, ao invés de darem boas novas, só vivem resmungando, reclamando. Pessoas que conseguiram uma vitória, uma conquista, mas ao invés de falar daquilo que conquistaram, não, ficam remoendo todos os problemas que viveu até chegar àquela vitória. Nós não temos que evidenciar o problema, nós temos que dar honras e glórias a Deus pela nossa vitória. Problema deixa para lá. O que importa é que nós conquistamos, o que importa é que nós alcançamos, o que importa é aquilo que Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito. É assim que nós devemos agir. Portanto, murmuração, queixas, contendas não faz parte da vida do cristão. Então é importante falarmos um pouco sobre a forma que Deus espera que façamos a sua vontade. Porque mais uma vez eu digo, de nada adianta uma obediência mecânica carregada de murmuração. Não surte efeito. Então, amados, Paulo, ele denuncia aquilo que precisamos estar bem atentos no nosso dia a dia para não cometermos os mesmos erros. Ele fala sobre o espírito amargoso, ele fala sobre um descontentamento secreto, que muitas vezes envenena relacionamentos, destrói relacionamentos, desagrega a harmonia entre familiares e até mesmo dentro das igrejas. Então, quando há este tipo de atitude dentro da igreja, no seio da igreja, há também desajustes. Há desajustes no coração da liderança. Veja que este tipo de situação gera carnalidade dentro das igrejas. Então, amados, nós temos que estar atentos, porque são sentimentos que muitas vezes surgem sutilmente. É alguém que faz um comentário, e este comentário ele toma uma dimensão e acaba sendo motivo de pessoas saírem muitas vezes até mesmo do ministério. Veja que Deus abomina aquele que cria contendas, aquele que fala mal do seu irmão. Então nós temos que ter muito cuidado com esta questão. Então veja que existem situações que acontecem que fazem com que as pessoas percam totalmente a visão de Deus, e aí ficam questionando, mas por que Deus não age na minha vida? Por que eu peço as coisas, por que eu tento fazer as coisas e Deus não se manifesta, Deus não opera? E lá no fundo, são pessoas que estão envolvidas com estes sentimentos, estão dando lugar à sua carne, quando na verdade deveriam deixar o Espírito Santo agir através delas. Então Paulo também exorta os coríntios sobre este comportamento murmurador, mas ele fala em 1 de Coríntios 10:10 algo importante. Ele diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Próximo versículo diz que estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Veja que isto que aconteceu no passado serve de lição para as nossas vidas hoje. Se repetem. E ele diz no versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A pessoa acha que é invencível, a pessoa acha que, olha, vai acontecer com meu irmão, mas comigo não.
Versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, diga, Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Da mesma forma que o inimigo lança um dardo contra a sua mente, se você é uma pessoa que lê a palavra, medita na palavra, vê as situações com a ótica de Deus, ou seja, quando você está passando por um problema, você imagina como é que Deus, como é que Jesus agiria nesta situação. Pensa antes, avalia antes, para que você não seja precipitado e gere situações ruins para a sua própria vida. Então a nossa carne, ela se inclina para o erro, mas o Senhor já nos capacitou através do Espírito Santo para que cada um de nós possamos vencer. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele fala para fazermos tudo na vida. Se o apóstolo pede, se o bispo pede, se o líder do departamento pede, se o teu patrão pede, se o teu pai pede, faça. É para o seu bem, faça. Não reclame, não murmure, faça, seja obediente. Deus, ele não quer que façamos nada também, além de não fazer murmurando, se queixando ou gerando situações de adversidades, de confusão. Deus também não quer que venhamos a fazer as coisas por partidarismo, ou para querer mostrar aos outros que fazemos algo, ou para dizer que eu sou melhor do que o meu irmão. Não, pelo contrário, tudo aquilo que nós fizermos, façamos com amor, sabendo que quem me capacita para exercer a função é Deus. Veja o que diz Filipenses 2:3, nos versículos anteriores ao do tema, diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Faça aí uma autoanálise. Será que é desta forma que nós temos agido? Será que nós estamos considerando os nossos irmãos da forma correta? Ou será que nós julgamos o nosso irmão de forma contrária a que nós nos julgamos, ou queremos ser julgados? Então, amados, veja que essa palavra partidarismo, ela vem também de uma palavra grega que quer dizer espírito litigioso, ambição egoísta. Então diz que na igreja de Filipos, em Filipenses, havia pessoas que pregavam para se vangloriar, para aparecer, para se acharem superiores às outras. Ou seja, havia uma vaidade que era reprovada por Deus, mas havia dentro da igreja. Então veja o que diz o versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, prestar atenção às necessidades dos outros e buscar servir para ajudar ao próximo são formas de fazermos a vontade de Deus. Mas esta é a forma correta, é fazermos com amor, com generosidade, com prazer, pensando no bem do próximo. Então, nós não podemos agir de forma contrária. Isto nós vemos dentro do próprio ministério. Quando pedimos por uma irmã falar com uma superior, e as pessoas encaram isso como uma afronta, mas não pode. Se você está fazendo aquilo que foi pedido, você não tem que questionar, não tem que indagar, você tem que dizer sim, amém, é para o meu bem, é para o bem do grupo, é para o bem da equipe.
Se vem da liderança, é para o bem. Então nós devemos ter esta ótica, esta percepção, de enxergarmos as coisas não com um julgamento carnal, mas um julgamento espiritual. E o julgamento espiritual é sempre enxergando o lado bom das coisas. Amém? Então no versículo 5, veja a orientação de Paulo. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E qual foi o sentimento que houve em Cristo? Para servir de exemplo para a nossa vida prática. Qual foi? Vamos ver no versículo 6. Diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Veja que Jesus era Deus, mas ele não se deixou prevalecer da sua identidade divina, pelo contrário. Diz no versículo seguinte: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, se fez homem e carne e morreu por nós. E diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então vejam, amados, Jesus, ele veio para ser o nosso exemplo de vida e de obediência. Ele mostrou que a humildade não é uma fraqueza, pelo contrário, é o reconhecimento de que a nossa suficiência vem de Deus. Ser humilde é uma virtude. Ser uma pessoa simples e humilde é uma virtude. Então essa atitude é a atitude que o Todo-Poderoso, que o nosso Deus espera de cada um de nós, seja no nosso lar, seja onde nós estivermos trabalhando no ministério, enfim, é desta forma que nós devemos agir, porque quando nós agimos com o coração dispostos a servirmos a Deus, estamos agindo de acordo com a forma que Deus recebe, humildemente, e aí Deus se manifesta. E ele diz no versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Então vamos observar agora esta parábola que serve como prática para nós observarmos o que é ser humilde. Diz em Lucas 18:9 assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Diz que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus termina dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus está te exaltando nesta noite, porque o teu coração é humilde. Então, é claro que Deus não quer que você fique se martirizando, se chamando de pecador. Não, não é isso. Pelo contrário, Ele nos vê como remidos de todo o pecado e lavados pelo seu sangue. Mas Jesus precisou dar um choque de realidade naquele momento,
para mostrar aos fariseus que se achavam superiores aos demais, que não é desta forma que Deus se agrada. Não é sendo soberbo, arrogante, nem tampouco acusando, nem querendo aparecer que Deus vai se agradar. Pelo contrário, é sendo simples, é sendo humilde. Então, amados, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor requer de nós um compromisso profundo com a sinceridade, com o amor, com a bondade, com os bons pensamentos, com a prática do Evangelho sem murmuração ou contendas. É vivermos com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós. É reconhecermos que a obra da cruz gerou transformação e que temos o compromisso de perseverarmos no nosso testemunho. Todos os dias temos que perseverar em darmos bons testemunhos. E foi justamente isto que Paulo compartilhou com seu filho na fé, Timóteo, em 2 de Timóteo. Eu termino com esses versículos, que diz em 2 de Timóteo 2,11, vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também com Ele viveremos, com o Senhor viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos, e se negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. A palavra do Senhor não muda, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E Ele diz no versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, ou seja, a murmuração, a contenda, a confusão, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. E ele diz: entretanto, e aí você guarda, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor te conhece, o Senhor conhece o teu coração, Ele esquadrinha o teu coração, os teus pensamentos, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Se nós somos de Deus, somos selo dele, somos chamados filhos de Deus, temos que fugir de qualquer injustiça, temos que fugir do erro, temos que fugir da ótica do mundo, dos exemplos malignos e mais, de darmos lugar à nossa carne. Ora, diz o versículo 20, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. E ele termina dizendo assim: pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, se você sair daqui reconhecendo que existem coisas que precisam mudar e você determina mudar, será utensílio para a honra e santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Então, amados, você quer aplaudir ao Senhor? Eu termino dizendo a você que este seja o nosso desejo diariamente,
que este sentimento possa mover as nossas atitudes diariamente, que nós possamos nos livrar de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, que não edifica a nossa vida, ou que entristece o Espírito Santo, para que estejamos sempre servindo como utensílios de honra para toda a boa obra, seja na tua casa, no teu trabalho ou na igreja que você congrega. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Glórias a Deus. Passamos 4 minutos. Você quer ficar de pé? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir à bispa Cristiane que dê a bênção final. Depois estaremos louvando ao Senhor, glorificando ao nosso Deus. Bispa Cristiane, por favor, dê a bênção final a toda a igreja. Amém. Levante suas mãos para o altar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por sermos vasos de honra, escolhidos e talhados por Ti, Senhor, para Te servir nessa grande obra. Te agradecemos por tudo, Senhor, e declaramos um fim de noite abençoado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, Senhor, guardados por Ti. E teremos um resto de semana abençoado. E estaremos aqui, Senhor, na convenção no sábado, para Te servir, para ouvir o nosso profeta, as diretrizes para o ano de 2018. Senhor, com o coração grato a Ti, por Te servir, pois para isso fomos criados, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.